Após 3 anos de solidão, a mulher se surpreendeu ao ver seu marido, que havia retornado da guerra, ser retirado do carro nos braços de outros. Ele havia perdido os movimentos das pernas e não podia mais se locomover sozinho. Diante de todos, ela tentou disfarçar a dor com um sorriso forçado, mantendo a compostura por orgulho e respeito a ele, embora o sofrimento em seu coração fosse impossível de esconder. Mesmo assim, tentou animá-lo com palavras esperançosas, buscando aliviar sua angústia. No entanto, ele revelou que já não sentia mais os instintos naturais de um homem. A revelação caiu sobre ela como um choque absoluto, deixando-a completamente sem reação. Por mais que fosse difícil aceitar tamanha verdade, ela se manteve firme e, com lágrimas contidas, prometeu estar com ele pelo resto da vida. Mas John, incapaz de aceitar sua nova condição, esperou que ela saísse do quarto para tentar tirar a própria vida com uma arma. Apesar de ter sobrevivido, ficou emocionalmente devastado e mergulhado em dúvidas, sem saber se era amado de verdade ou apenas objeto da compaixão de Anne. Com o passar dos dias, esses sentimentos começaram a enfraquecer. Graças à dedicação constante de Anne, ele começou a sair da escuridão emocional e a recuperar o ânimo para viver. Contudo, o fato de não poder ter filhos ainda pesava como uma ferida invisível, que ardia sempre que anoitecia. Carregando a responsabilidade de ser o último descendente da família, John sentia-se pressionado. Em busca de um milagre, passou a tentar diversos métodos alternativos, inclusive aceitando tratamentos dolorosos indicados por médicos. Cada vez que ele gritava de dor, Anne sentia o peito apertar como se uma força invisível a esmagasse por dentro. Incapaz de suportar tamanha angústia, ela invadiu o quarto e exigiu o fim imediato de todo o sofrimento, mesmo que isso significasse abrir mão, para sempre, de qualquer prazer físico. Sabendo do quanto devia emocionalmente à esposa, John decidiu organizar uma festa em casa e criou a oportunidade para que Anne reencontrasse seu primeiro amor da juventude. Embora esse homem tivesse sido muito importante no passado, Anne já não tinha olhos para mais ninguém além do marido. Assim, ao ser surpreendida por uma declaração do ex-namorado, ela recusou sem hesitar. Quando John soube, no entanto, ficou indignado e reclamou da falta de reconhecimento pelo que havia feito. "Eu só quis mostrar que aquele homem não importa. O que importa é que tenhamos um filho", disse ele. A discussão explodiu. "Você está me machucando! Você está me machucando!" A frase se repetia como um eco, inúmeras vezes, revelando toda a dor contida. Depois desse conflito, a relação entre eles esfriou. John passou a trabalhar o dia inteiro, chegando tarde, evitando a convivência. Em casa, ele preferia conversar com os empregados do que com a própria esposa. Sua frieza era como uma lâmina invisível que feria Anne lentamente. Ela se sentia dividida, queria realizar o sonho do marido de ser pai, mas sem trair seus próprios sentimentos. Foi então que, durante um passeio com John, ela conheceu Mike, o guardião do cemitério da família. O rosto bonito de Mike a deixou intrigada, e seu olhar insistente denunciava o interesse. No dia seguinte, ela foi até a casa dele sob o pretexto de devolver uma chave, mas Mike a tratou com frieza, insinuando que ela estava se intrometendo. "Desculpe por causar incômodo. Acho que agora entendo que não deveria ter vindo. Não disse nada desrespeitoso", respondeu ele. "Só acho que você não tem tanta importância assim." Aquelas palavras feriram profundamente Anne, como se refletissem o que ela mesma temia sobre si. Percebendo que havia sido ríspido, Mike escreveu uma carta de desculpas sincera, embora breve. O gesto tocou Anne, e ela se sentiu atraída por aquele homem simples, mas honrado. No dia seguinte, ela voltou à casa dele usando roupas elegantes. Por acaso, encontrou Mike sem camisa, trabalhando. Sua aparência forte a hipnotizou, até que um cachorro correu em sua direção, revelando sua presença. Mike se vestiu rapidamente e se afastou. Anne então puxou conversa. "Esse lugar é tão bonito. Poderia vir aqui pintar. Pode ficar onde quiser, senhora. Mas acho que você não deveria se importar tanto. É porque você não liga pra mim. É evidente que não se importa." A ausência de resposta de Mike deixou Anne desapontada. Ela se levantou, pronta para ir embora, mas a chuva repentina os forçou a se abrigarem na cabana. Ao tirar o casaco molhado, seu corpo ficou visível. Mike, ao alimentar o fogo, viu sem querer, mas rapidamente desviou o olhar e cobriu a visão com uma tábua num gesto respeitoso. Aquilo fez Anne sentir algo mais profundo por ele. Ela pensou em se declarar, mas percebeu que poderia colocar Mike numa situação difícil, e por isso se foi assim que a chuva cessou. O que ela não sabia era que Mike também a desejava, mas guardava esse sentimento no silêncio por sua posição. À noite ele pensava nela, e ela, ao observar as luzes do bosque, sentia uma chama acesa por dentro. Com o tempo, ela começou a frequentar cada vez mais o local. Certo dia viu que Mike criava pintinhos numa gaiola e pediu para vê-los. Ao segurá-los, foi tomada por uma tristeza inesperada, talvez por lembrar de sua própria impossibilidade de gerar uma vida. As lágrimas vieram, e ela chorou com o rosto coberto pelas mãos. Mike, com ternura
criatura a acolheu nos braços. Foi o momento em que duas almas solitárias finalmente se encontraram. A partir dali, o desejo que ambos reprimiam se revelou, e eles se entregaram ao sentimento na pequena cabana. Desde então, passaram a se encontrar com frequência, em segredo. Encontros que não passaram despercebidos por Mary, a empregada da casa.